Paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de deixar para a nossa meditação de hoje em Jó 42, o versículo 10, que diz assim: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Eu acho interessante esse versículo que diz que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero. E ele deu, na verdade, 2 vezes mais do que ele tinha antes. Para quem conhece a história de Jó, vemos que Satanás estava rodeando o mundo por aí. E de repente ele teve um diálogo com o Senhor. E ele queria provar para o Senhor que Jó iria blasfemar contra o Senhor. Que no meio do sofrimento Jó iria, porque Jó era um homem reto e justo diante do Senhor. Ele orava por sua vida, orava até pela vida dos filhos, né? E aí na história de Jó, o Senhor provou para Satanás que Jó era um homem fiel ao Senhor. E nós vemos que no meio dessa história de Jó, Jó passou por muitas coisas. Jó foi questionado por alguns amigos que quiseram dizer porque era que Jó estava sofrendo daquele jeito. Nós vemos que a mulher dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó até disse a ela que ela estava se comportando como uma louca. E no meio de tudo isso, houve momentos sim que Jó se lamentou. Até Jó quis até morrer. Mas jamais Jó blasfemou contra o Senhor. E teve um momento ali que Jó teve um diálogo com Deus. Deus começou a conversar com Jó. E Deus mostrou para Jó que Deus estava no controle de todas as coisas. Que Deus é o Criador de tudo. De todas as coisas, que tudo só acontece com a permissão do nosso Deus. Então, quando chega aqui no versículo 2 de Jó 42, aí Jó entende e diz: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir de realizar os seus planos, porque tudo está no controle do Senhor. Nada pode ser impedido quando tem os planos do Senhor. Então, ele começou a entender, compreender que todas as coisas, que Deus pode fazer todas as coisas, que ninguém pode impedir os planos dele. Né? E Deus começou a conversar com ele ali e ele entendeu. Aí quando chega aqui no versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Jó não blasfemou contra Deus. Jó passou por todo aquele sofrimento que eu acho que um de nós não teríamos capacidade de passar. Imagine aí, de repente cair sua casa com todos os seus filhos, você ter um monte de filhos, ter uns 5 filhos, uns 10 filhos, uns 4 filhos. Tá lá tudo dentro da casa, a casa cai e morre tudinho de uma vez. Sabemos que nós, hoje em dia, alguns de nós teriam enlouquecido. Tem pessoas que por pouca coisa já vai blasfemar contra o Senhor. Já vai gritar: meu Deus, por que tu permitiu que acontecesse isso? E vai dizer logo, e vai logo abandonando Deus, como a mulher de Jó na história que disse: abandona esse Deus e morre. Não precisa nem ninguém mandar, né? Hoje em dia, pra gente, algum de nós pegar e abandonar esse Deus e pronto. E a vida acabou. E a morte espiritual começou. E muitas vezes tem coisas que não é nem... não podemos nem dizer que foi o nosso Deus, mas é nossa culpa. E aqui na história nós vemos que em todo o sofrimento, quando estava mesmo assim, aí já no final, Jó orou por seus amigos e Deus o abençoou 2 vezes mais do que as riquezas que ele tinha. E ele ficou muito mais rico ainda. O Senhor abençoou Jó. Sei que nós devemos buscá-lo não pelo que ele tem para nos dar, mas nós devemos buscá-lo e adorá-lo pelo que ele é. O Deus Criador dos céus e a terra, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que está no controle de todas as coisas. Então que nós possamos adorar esse Deus e que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Sei que muitas vezes alguns nos questionam por algumas situações que nós passamos. Ah, será que você está em pecado? É por isso que você está assim? As pessoas não sabem que as coisas têm um mistério de Deus. Que tudo acontece da forma que Deus permite, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, enquanto a dificuldade, enquanto as coisas estão acontecendo, orar uns pelos outros, orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos irmãos, orar até pelos inimigos, aqueles que por trás não estão desejando o nosso bem.
Falo inimigos, mas sabemos que não temos inimigos. As pessoas, né? Algumas pessoas que sentem inveja, que sentem alguma coisa contra nós, mas sabemos que o inimigo verdadeiro é o adversário, Satanás, que está nos rodeando. E muitas vezes ele usa alguma dessas pessoas. E nós temos que orar por essas pessoas, para elas serem libertas. E enquanto nós estamos orando, o Senhor está nos abençoando. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está agindo na vida dessas pessoas. Que nós possamos meditar e ser um verdadeiro adorador e buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém?